Muitas pessoas, nós temos um número muito grande de brasileiros desempregados e por conta disso, a grande maioria deles tem direito de receber o seguro-desemprego, que é um benefício do governo para você que perdeu a sua colocação profissional nos últimos meses. O Dr. Paulo está aqui para conversar conosco sobre isso, porque houveram mudanças muito importantes no que diz respeito ao recebimento do seguro-desemprego. Nós vamos falar com ele sobre isso e também sobre um golpe que nós comentávamos aí, que realmente tem preocupado muito as pessoas que dependem desse dinheiro por alguns meses. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Uma Keila. alegria ter você aqui com a gente, num momento que você mesmo falou, num momento de transição. Sim. Muitas pessoas já podem não ser contratadas como CLT, então tem gente que ainda tem dúvida de quem é que realmente pode receber esse seguro-desemprego. Doutor, as mudanças que ocorreram, elas também mudam essa história? Não é todo mundo mais que pode receber esse seguro-desemprego? Como é que ficou essa questão? Quem é que pode receber? Sim, pois bem, Keila, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. Prazer é e nosso parabenizar ter o você sucesso aqui com a do gente. programa, viu, Keila? Pois bem, essa questão do seguro-desemprego, Keila, ela sofreu algumas alterações, mas eu prefiro me ater àqueles pontos principais que causam relevância. O que eu quero dizer com isso? Quem que tem direito ao recebimento do seguro-desemprego? São aqueles trabalhadores formais com registro em carteira, que foram dispensados sem justo motivo. Sem justa causa, Sem então? justa causa. Tá. Na verdade, nós temos a figura da justa causa e a figura da rescisão indireta, mas isso aí vamos tentar focar naquilo que é mais direto e objetivo. Claro, algumas questões controvertidas existem, mas a gente costuma avaliar de caso a caso. Então, todo mundo que trabalhava com carteira assinada, Sim. independente do tempo dessa carteira assinada, tem direito de salário-desemprego? Na verdade, tem um critério do requisito do tempo, Keila. Sei. Então tem um tempo mínimo que Sim, você tem que ter trabalhado com carteira assinada. Sim. Neste ano de 2018, nós temos 3 situações que nós costumamos elencar no seguinte sentido. Para as hipóteses de primeira solicitação, de primeira requisição de seguro-desemprego, o funcionário ele tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses nos últimos 18 meses. Tá. Isso quer dizer o quê? Pode ser... ano e meio tem que ter trabalhado pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Certo. Pode ser tanto numa hipótese contínua ou trabalha-se 4, fica um mês empregado, desde que preencha-se 12 meses. E daí são pessoas que estão iniciando a carreira profissional? Creio que sim. Na verdade, não necessariamente. Na verdade, seria a hipótese da primeira solicitação. Há também aquelas hipóteses onde já se existe uma carreira profissional, mas o cidadão ele é dispensado, desligado, preenchendo-se os requisitos para a percepção do benefício, no entanto, ele opta por não recebê-lo. Por quê? Porque no dia seguinte ele já teve uma nova ocupação. Já conseguiu um outro emprego. Já conseguiu. Então, a primeira solicitação não necessariamente significa o primeiro emprego. Numa hipótese de segunda solicitação, teve-se o primeiro recebimento do seguro-desemprego, numa segunda solicitação, o preenchimento mínimo é ter trabalhado no mínimo 9 meses, de 9 a 11. De 9 a 11, ele tem direito a 3 parcelas. Certo. Isso independente do número de empresas pelas quais ele passou. Certo. Ele tendo trabalhado 9 meses, ele tem direito ao seguro-desemprego durante 3 meses. Durante 3 meses, 3 parcelas. Se ele trabalhar de 12 meses até 23, haverá direito a 4 parcelas. E acima de 24 meses, o recebimento, a percepção de 5 parcelas. Você vê que antes eram 6 parcelas para todo mundo, certo. né? Então essa foi a grande mudança, na verdade, né, Dr. Paulo? A grande mudança, Paulo? Keila, pela minha análise e pelo meu ponto de vista, né, tiveram algumas considerações de cunho técnico, até voltada à própria arrecadação do sistema do Ministério do Trabalho, do governo, para a concessão desses benefícios. Outros pontos também gostaria de levar em consideração, até para a gente tentar entender a sistemática como um todo. Para o trabalhador formal, há o recebimento, há a contribuição mensal do Fundo de Garantia, onde com isso se custeia o seguro-desemprego. Tá. Mas nós temos também outras hipóteses além do trabalhador formal, que é na hipótese onde o funcionário ele tem o seu contrato de trabalho suspenso para a realização de um curso de qualificação técnica profissional. Então, peraí, o funcionário que é registrado ou um funcionário que pode ser microempresa? Um funcionário registrado. Um funcionário registrado. Sim, positivo. Daí o que acontece com ele? Ele pede um afastamento, é isso? Ele pede um afastamento. Algumas convenções coletivas, algumas categorias profissionais possibilitam que o funcionário tenha seu contrato suspenso para que ele possa prestar alguns cursos de qualificação profissional. Como se ele tirasse uma licença. Como se tirasse uma licença não remunerada, de fato. Entendi. Tira uma licença de um mês para fazer um curso no exterior. Perfeito. Daí ele volta e é demitido. Pode acontecer isso? Não, na verdade, essa figura é muito controvertida, Keila. Eu entendo que não pode. Algumas convenções, algumas categorias profissionais
demonstram expressamente na sua convenção coletiva de trabalho a impossibilidade de dispensa do funcionário quando do retorno das suas férias. Então, pretendemos chegar a isso de um modo geral a benefício do empregado. E o que se mudou nesse sentido? Quando você está um mês sem remuneração, então significa que você tem que ficar um mês a mais para você ter o direito se você for mandado embora, é isso? Sim, na verdade você tem que preencher os mesmos requisitos do trabalhador formal, trabalho ativo, e com o preenchimento desses requisitos, ele acaba tendo uma percepção do seguro-desemprego, sendo 3, 4 ou 5 parcelas. Isso na hipótese do funcionário afastado para a realização de custos. Outra coisa, hoje, com essa economia informal e com muitos trabalhadores registrados começando a se tornar microempresas, se a microempresa, vamos dizer assim, pagar a mesma coisa que o funcionário pagava, que você até disse que, na verdade, a gente que custeia o nosso próprio salário de desemprego, ele passa a ter direito ou não? A partir do momento que você é PJ, já era? Não, na verdade, Keila, o que acontece é o seguinte, o trabalhador, a pessoa física do trabalhador é quem tem direito ao seguro-desemprego. Aliás, importante... Então, prestador de serviço não é, doutor, é isso? Ele é o trabalhador, mas ele não preenche os requisitos previstos na legislação. Então, pela lei, ele não tem direito por isso? Não tem direito por isso. O que acontece? Qual que é o requisito? É que o trabalhador ele seja submetido a um contrato de emprego em face de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica, que de fato é o microempresário, o microempreendedor. Entendi. Até é importante que ela tocar nesse assunto do microempreendedor, porque o que acontece? Muitas pessoas, muitos trabalhadores, eles são funcionários, mas eles acabam tendo uma segunda fonte de renda, como uma microempresa, recebimento, percepção de remunerações, comissões e tudo mais. Se ele for dispensado da pessoa jurídica, ele mantendo essa atividade empresária paralela, ativa, ele não terá direito ao seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego, ele nada mais é que é um amparo, né? Ele é um amparo temporário e dentro da figura do programa do seguro-desemprego, ele tem a finalidade de custear essa ausência de trabalho durante um certo período e também de uma recolocação no mercado de trabalho. E, doutor, qual é o valor que eu posso receber do seguro-desemprego? Certo. Na verdade, Keila, tem 3 faixas de percepção do seguro-desemprego. Se você percebe um salário mensal de até, eu vou dizer aproximadamente porque há vírgulas e são valores em centavos, mas aproximadamente R$ 1.400 é a faixa mínima do seguro-desemprego, eu vou ter direito a receber 80% deste valor a título de seguro-desemprego, limitado a um salário mínimo. Entendi. Esse é o recebimento mínimo do seguro-desemprego. Se a remuneração, se o salário do trabalhador for de 1.400 aproximado até 2.400, o cálculo do seguro-desemprego se dará com 50% desse valor somado a aproximadamente R$ 1.100. Entendi. E para aqueles que perceberam salários superiores a R$ 2.400, o limite do seguro-desemprego é de aproximadamente R$ 1.600. Então, de acordo com a base de cálculo mesmo do salário que a pessoa já tinha. E aonde ocorre essa limitação, de fato, para aqueles que superam o importe mensal de R$ 2.400 de salário. Doutor, eu tinha falado no começo do programa a respeito deste golpe, não sei se você que está em casa também já ouviu falar, são pessoas que estão sendo muito prejudicadas na hora que vão à agência da Caixa Econômica Federal para sacar o seguro-desemprego, ele já foi sacado por uma outra pessoa, ou de uma forma leviana em outros lugares do país, que muitas vezes não tem nada a ver com o lugar onde a pessoa estava morando. Sim. Não existe uma maneira da gente se precaver de um golpe como esse, né, doutor? Se precaver não existe. Na verdade, Keila, se precaver efetivamente não existe, mas o que há é a importância de atendermos a certos requisitos de segurança, algumas orientações para que isso possa ao máximo ser evitado. Quais são, doutor? Certo. O que acontece? Esse golpe, Keila, o que diz respeito a esse saque, você vai tentar sacar o seu benefício, mas outras pessoas já sacaram. O que isso acontece? Segundo informações da Polícia Federal que tem pesquisado, que tem investigado sobre esse crime, o crime ele se dá com base no roubo de informações. Especialistas em informática acabam invadindo o sistema de bancos de dados internos,
coletando informações e retransmitindo para essas quadrilhas. Entendi. Além disso, também há aqueles dispositivos que a gente ouve muito dizer que são os chupa-cabras, entre aspas, que são dispositivos que são instalados nas máquinas de autoatendimento, onde o layout do atendimento permanece o mesmo, mas quando você vai operar a sua transação, acaba sempre dando um erro, sempre dando uma mensagem... Dando um problema. Dando um problema, mas que de toda vista não se percebe uma grande irregularidade. Você fala, poxa, deu um problema. Daí você simplesmente retira seu cartão de uma máquina onde já absorveu suas informações, você vai na do lado e você consegue falar assim, tá então, bom. na verdade, tem que prestar atenção nos locais que são usados para passar esse para cartão. Atendimento. Né? Então, dentro, até prosseguindo nos cuidados, Keila, os cuidados seriam não divulgar senhas de cartões, não deixar o seu cartão disposto em qualquer situação, tenha sempre a posse dele. Se você estiver numa agência bancária, no autoatendimento, fazendo o procedimento para seguro-desemprego, consulta, o saque, muito importante que você se certifique de que a pessoa que está lhe auxiliando seja um funcionário do banco. Nós tivemos muitas figuras daquelas pessoas simplesmente portando o colete. Como se fosse funcionário, como né, se doutor? fosse funcionário. Então, isso, pessoas acabam se deixando levar por as informações que são, de fato, os estelionatários. E, ao acessar a máquina de autoatendimento, Keila, percebendo alguma informação incoerente, erro, qualquer coisa, eu acho que a primeira coisa interessante é comunicar à própria agência, à gerência. Fatos também relevantes seria cancelar o seu cartão ou recomendar a alteração da sua senha, até como uma forma de dificultar. De fato, né, a gente não está isento de... Mas já dificulta, né, doutor? Já dificulta bastante. E para aqueles, Keila, que tiveram o benefício sacado em outras ocasiões, quais são os procedimentos recomendados e sugeridos? A Caixa Econômica Federal, ela acolhe, sim, aquelas disposições, a denominada contestação de saque. Certo. Todo o procedimento bancário que foi feito sem a sua autorização, você o contesta dizendo que não o fez. Quer dizer, você tem todo um procedimento também de fazer um boletim de ocorrência e tudo, mas você recebe. Isso, perfeito, perfeito, né? Dentro desse procedimento de contestação seria o boletim de ocorrência e você aguarda, na verdade, o que o banco e o Ministério do Trabalho informam é que você precisa aguardar um período de avaliação. Certo. Eles vão apurar internamente a existência dessa suposta fraude para, a partir daí, poder fazer a restituição, o pagamento do benefício indevido. Doutor, adorei nossa conversa, muito esclarecedora. Obrigada, viu, doutor? Olha, amanhã às 9 da manhã tem a reprise do De Bem com a Vida. Você assiste de novo a nossa conversa com o doutor Paulo, que é advogado especialista em Direito do Trabalho. Se você ficou com alguma dúvida, tem um e-mail dele que eu vou passar para você, você pode entrar em contato, que é o paulo@reginatosantos.com.br, reginatosantos.com.br, está aí na tela para você, tem o telefone também, 3106-1053, para você entrar em contato também com o escritório. E tem também o WhatsApp, que é o 984-650321, 984-650321. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Keila.